Apresentação. Ok, boa noite a todos. Finalmente estamos começando o primeiro dia de estudo, né? Do Livro dos Espíritos. Né, só para relembrar, o nosso acordo é a gente estudar o Livro dos Espíritos até que, quando sair a versão comentada pelo Paulo, né? Da FEAL, a gente pode optar por recomeçar ela ou seguir como quiser. A gente decide na época. Tudo aqui é decidido por nós, né? Não é decidido por ninguém em particular. É um estudo nosso. Né? E outra sugestão que surgiu que a gente optou é por buscar mais informações na revista espírita, né? Fazer pesquisas na revista espírita, tudo mais. Mais adiante a gente pode, na próxima aula, na outra, quem não souber, a gente pode ensinar a fazer essa pesquisa, né? Fornecer a revista digital, como é que você faz a pesquisa avançada do PDF, né? Que é uma forma de estudar bem legal que tem aí, né? Então, basicamente é isso. E a gente começa hoje com eu e Rolim somos estudantes como vocês, né? Eu, pelo menos, pela primeira vez, vou estar relendo com uma visão nova o Livro dos Espíritos. Né? Depois que os últimos anos eu comecei a estudar essa recuperação do Espiritismo, né? O restabelecimento, eu não li ainda, então com certeza tem muita novidade aí para estudar, né, nessa obra. E nosso papel de coordenador, na verdade, é somente o de abrir a sala e ajudar no que a gente puder, né? Mas na verdade todo mundo pode ajudar, né? Todo mundo pode trazer informação, trazer material. A única coisa que a gente pede é que a gente fique próximo de Kardec, né? Sem grandes inovações, grandes fontes de informação que não sejam Kardec. Então vamos começar com o Rolim. Né? O Rolim trouxe uma colaboração para a gente aí sobre o Livro dos Espíritos que ele tinha preparado. Vamos começar com isso e depois a gente começa lendo a obra, né, Rolim? É contigo aí, Isso, amigão. ok. Bom, é... só acertar aqui, gente. Eu não estou conseguindo ver aqui. Eu não estou vendo a apresentação, tá? Então, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá dando para assistir Então tá. aqui. É importante que se diga. Ô, Jesus, cadê vocês? É. Espera aí, só um instantinho. Hum. É importante que se diga que a data 18 de abril de 1857 é a primeira edição dessa obra, O Livro dos Espíritos. Esse livro nasce com 501 perguntas e já recheado de comentários de Allan Kardec. Até na semana retrasada, a gente estava o Satir e o Rosângela, a gente fizemos comentários sobre essa obra. Depois, Allan Kardec fez uma evolução do seu opúsculo em 18 de março de 1860. Allan Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que nós conhecemos, com 1019 perguntas e respostas. Este livro é considerado o livro primogênito da doutrina espírita. Inclusive, entre nós, espiritistas, o dia do livro espírita, o dia 18 de abril, justamente o lançamento dessa obra, nós comemoramos a doutrina espírita. Eu creio. Uhum. É importante que a gente diga que a primeira tradução do livro espírita para a língua portuguesa, ela vai se dar no ano de 1875,
são datas importantes porque representam um marco histórico a essa tradução do francês clássico para a língua portuguesa. E ela foi feita a partir da 20ª edição em francês da segunda edição. A diferença da segunda edição para a 20ª edição, do ponto de vista de tradução, é simplesmente nenhuma. A segunda edição do Livro dos Espíritos é definitiva. Aqui a avaliação é simples, apenas a mudança de tipografia, de tiragem, são os números de edição. Mas a alteração substancial, a evolução da obra, ela é realmente da primeira para a segunda edição. A primeira edição, repito, 18 de abril de 1857, com 501 perguntas e respostas, e 18 de março de 1860, o livro, então, é apresentado para a Sociedade Mundial com 1.019 perguntas e respostas. Mas, o Rony, livro uma dúvida. foi... Parece que algumas perguntas foram retiradas, né? Sim, foi feito porque ele viu que haveria possibilidade de fazer isso em outros textos e acrescentou mais algumas coisas, mas não mudou muito, não. Tá? Depois vai... É porque a Além das quantidade ainda é a mesma, mas algumas perguntas isso. foram eliminadas, foram reunidas, eu acho. Sim, Né? É isso mesmo, ó. 10, 13, não, tá aqui. Eu tô tentando, eu não sei quais são. Tudo bem, isso aí não interessa, tá ótimo. é. Desculpa aí. Então, foi da 20ª edição que foi feita a tradução da língua portuguesa. Sim. A primeira tradução do livro foi no Brasil, pela língua portuguesa, foi feita a partir da 20ª tradução do francês, em 1875. Quem fez essa tradução foi Joaquim Carlos Travasso. Ele é uma pessoa quem faz a primeira tradução do francês para a língua portuguesa, e nós passamos então a conhecer essa obra, que até então era apenas dada àquelas pessoas que sabiam o francês. Então, vamos estudar juntas 1.019 perguntas e respostas, e estudaremos também a introdução do livro. A primeira edição, ela tinha 3 partes, mas a segunda edição francesa, de 18 de março de 1860, que comentamos, é com 119 perguntas e respostas, e que a gente vai usar para estudar. Allan Kardec já coloca dividida em 4 partes, ou 4 tábuas ou matérias, como se fosse os livros dentro do livro. A introdução da obra tem 17 itens, e esses itens, Allan Kardec propõe uma introdução muito consubstancial. Para quem está iniciando a doutrina, ou mesmo aquele que está querendo estudar o Espiritismo, vai encontrar na leitura da introdução da obra material seguro para seus estudos, porque ali trata, na introdução do livro, opiniões do mestre de Lyon, as conclusões que ele mesmo produziu quando estava sistematizando, quando estava codificando a obra. Ele vai apresentar o livro no nível de sistematização que deixa muito claro o conteúdo e o conceito básico. São os princípios basilares e os princípios fundamentais da doutrina espírita, que já vai expedir na introdução. A introdução é um resumo, é um condensado de tudo aquilo que vamos encontrar nas 4 partes da obra. Depois, o Livro dos Espíritos vai apresentar para nós, como já dissemos, uma divisão de 4 partes. Vamos estudar com Allan Kardec, na primeira parte, as causas primárias. Na segunda parte, o mundo espírita, o mundo dos espíritos.
Depois, na terceira parte da obra, nós vamos encontrar as leis morais, um verdadeiro tratado de filosofia, um verdadeiro tratado de condições do pensamento humano, onde se forma de forma transcendental, nós podemos contextualizar diante do que é ético, do que é moral, à luz da doutrina espírita. E por último, espera que eu me perdi aqui. Por último, e não menos importante, a quarta e última parte do livro, das esperanças e consolações. E por fim, vamos ter a conclusão. Aliás, Aqui, pra gente não tá mudando o slide não, só pra você saber, tá? não, ainda não mudei não. Ah, tá, tá bom. E por fim, a conclusão. Aliás, se a introdução é sensacional, aqui a conclusão da obra é um coroamento de todo o trabalho do livro. Particularmente, nós consideramos essa conclusão um pouco lida entre nós, como igualmente pouco estudada. Se todos tiverem conosco a paciência e tiverem o esforço próprio de nos acompanhar nessa jornada, chegaremos à conclusão do livro dos Espíritos, estudando o pensamento do mestre de Lyon, porque trata-se de alguém que recebe do senhor Fortier um convite para observar as mesas girantes, aquelas que falavam, né? Depois de 30 anos de magistério, estudando, educador, na sua condição de poliglota, na sua condição de homem de ciência, de intelectual de sua época do século XIX, já com seus 50 anos de idade, a mensagem da doutrina espírita não caiu assim de paraquedas. Traz para estruturar essas informações que os espíritos nos deram, eles apontaram para nós, o espiritualismo racional, ciência espiritualista da sua época. Vejamos. A estrutura do Livro dos Espíritos, né? Ao lado, nós temos a psicologia espírita, espiritualismo racional, que é o estudo da alma segundo a razão e não segundo aos mitos da religião. Isso em maio de 1818. Ao outro lado, temos o Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, 18 de abril de 1857. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vemos aí as causas primárias, a qual nós podemos observar que o espiritualismo racional também estudava como ciência metafísica geral ou ontologia, né? A metafísica especial, as causas primárias, teodiceia, Deus, né? Deus, definição, as provas, existências, os atributos, e a cosmologia racional, matéria viva, né? E no Doutrina Espírita nós vamos estudar essa cosmologia no capítulo 3, na criação, e no capítulo 4, princípio vital. Mais adiante, na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, que nós vamos encontrar a psicologia racional e experimental, né, dos espíritos, no capítulo 7, e emancipação da alma. Matéria própria da teoria espírita, tornam a metapsíquica experimental pelo estudo da vida no mundo espiritual, a reencarnação como meio de evolução do espírito, que estão no capítulo 2, 7, 9 e 10. Isso nós vemos que no espiritualismo racional estuda-se a ciência psicológica, experimentais, a psicologia racional e experimental, ciência metapsíquica dos princípios, o abstrato, o geral, e a metapsíquica experimental. Ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a evolução do princípio espiritual, que é do átomo ao espírito puro, permitindo estudá-lo.
no decorrer do reino naturais. Isso vamos encontrar no capítulo 11, os três reinos. Isso, terceira parte das leis morais. Nós vamos encontrar essa teoria e prática no Livro dos Espíritos, um estudo da moral, da doutrina espírita, fundamentando-se na lei natural, estabelecendo enquanto moral autônoma por método de desenvolvimento da faculdade da alma, direcionando assim, diferenciando assim dos animais, razão, o senso crítico, a inteligência racional, a vontade, a consciência de si, livre-arbítrio, o senso moral, e a imaginação, capacidade criativa e senso estético. No espiritualismo racional, nós vamos também estudar lá a moral e a prática, que é a vontade, né, o estudo do bem, e a estética e imaginação, o estudo do belo. E por última parte, nós vamos ter das esperanças e consolações, né? Toda a estrutura conceitual da metapsíquica e psicologia e moral na condição para a doutrina espírita tratar das penas e gozos terrenos futuros, segundo a lei natural. E é isso que vamos encontrar no espiritualismo racional, essa estrutura conceitual da metapsíquica e da psicologia e a moral, né? Nessa última parte nós temos aí sobre o inferno, né? Sobre o purgatório, os anjos, demônios, né? E após o livro dos Espíritos, os demais livros da obra kardeciana desenvolvem cada um desses grupos de conceitos, como, por exemplo, o livro 4º, que é o Céu e o Inferno, os livros 1º e 2º, em A Gênese, entre outras. Então, a gente vê que há uma estrutura, né, a qual nós perdemos esse conhecimento. É importante, né, a gente buscar esse conhecimento do espiritualismo racional para muitas palavras e interpretações de Kardec não fugir do conceito real, porque senão nós carregamos esse conceito para os dias de hoje que não tem nada a ver com aquilo que Kardec pensava. Era isso, gente, que eu tinha de apresentar. Né? Se acho que é um lembrete legal esse que você fez, hein? Essa conexão, realmente você falou certo, a gente perdeu, né? A gente perdeu essa conexão com o espiritualismo racional. Eu tenho um fato que eu acho muito engraçado na minha vida, é quando eu comecei a estudar, quando foi idos de 1990, 90, eu tinha recém-casado, 91, 90, acho que foi 90, meu filho tinha recém-nascido. Que um amigo meu, que hoje é meu irmão, né, um grande amigo meu, é como se fosse um irmão para mim, o Edson, ele passou lá em casa, eu lembro até hoje, né? Ele passou lá em casa e me deu de presente o Livro dos Espíritos, que eu ia gostar e tal. E aí eu comecei a ler, e logo depois eu comecei a frequentar com ele as doutrinas. E aí eu comecei a estudar também o Livro dos Espíritos, foi o primeiro estudo que eu fiz, né? E aí, se não me engano, a gente vai passar por ela, eu acho. Tem uma parte que ele fala, que o livro fala dos espíritas e dos espiritualistas. E eu lembro até hoje que eu perguntei, mas o que é um espiritualista? Porque um espírita eu estava aprendendo o que era, né? O que é um espiritualista? Sabe qual é a resposta que eu tive? Espiritualista é aquele que acredita em espírito, tipo assim, Umbanda, Candomblé. Tô falando sério, nunca mais eu esqueci disso. Aí quando foi agora que eu tô, uns anos atrás, que eu fui apresentado, né, ao espiritualismo racional, eu falei, meu Deus do céu, agora sim é que eu tô sabendo o que é o que, né? Não tem nada a ver, quer dizer, se perdeu completamente, se desconectaram, né, todo o espiritismo desse contexto que a gente agora estuda muito, né, do espiritualismo racional e mesmo da filosofia.
E só a única conexão que eles fizeram foi a conexão com o lado religioso, que é justamente o que a doutrina não tem, né? Quer dizer, não da forma como as pessoas veem a religião, né? Tem sobre outros aspectos aí, como conexão com Deus, né? Religação com Deus, que seria a interpretação correta, e não como religião dogmática mesmo, né? Que as pessoas acreditam. Então, uma coisa que eu também, quando comecei, desde pequeno, eu frequentei evangelização e tudo. O Livro dos Espíritos, para mim, era tipo um dicionário, vamos dizer assim. Hoje, com a visão e o entendimento da contextualização, sim, fica muito claro, né? Se você pega o espiritualismo nacional, a metafísica, principalmente a questão da origem, o primeiro conceito do Espírito, que é Deus, está todo ele destrinchado, né? Por conta que já se estudava isso no espiritualismo nacional. Toda a lógica, né? Toda a racionalidade em relação à criatura e criador é muito bem explicado. E aí quando hoje você pega a primeira pergunta, você tem um deslanchar de ideias, né, muito mais concreta do que uma simples pergunta que é Deus. E muita gente ainda não compreende, ainda está pegado a Deus antropomórfico, né? Personalidade humana e tal. Ainda tem muito isso. Mas hoje eu tenho uma ideia do Criador. Até falar Deus até é uma palavra que me incomoda hoje, né? Eu entendo o Criador de uma outra forma, muito mais livre, muito mais liberdade, né? Justamente. Do que aquela questão que é Deus, né? Então, é importante hoje, muito importante para o espírita hoje que queira realmente produzir conhecimento, resgatar um entendimento, tem que estudar a espiritualidade nacional dentro do século XIX. É um trabalho, né, de pesquisa. Aliás, o Paulo está contribuindo muito. Com certeza. Está criando atalho para tudo quanto é lado, mas é importante que cada um de nós sigamos esse entendimento que ele não nos permite. Isso é importante. E eu acho que eu acho que assim, existe esse restabelecimento do espiritismo, que a gente agora está fazendo o Livro dos Espíritos, ele é sintomático até pelo seguinte: muda a visão completa, né? Porque quando você esquece esse Deus antropomórfico, na verdade místico, né? A gente trouxe o misticismo e abandonou a filosofia e a ciência, né? Porque abandonamos. Eu, pelo menos, abandonei. Posso falar por mim. Quer dizer, me foi ensinado que a lógica era a lógica que estava escrita no livro. Mas, na verdade, tem uma ciência por trás que nunca nos explicaram. A gente só está sabendo agora quais são essas ciências que estão por trás disso. A base realmente filosófica, né, que nasceu lá atrás, em Platão, Sócrates, etc. E uma parte científica que era o espiritualismo racional, com suas inúmeras cadeiras. Isso faz com que você deixe de lado toda a parte mística, entendeu? Quer dizer, e procure um novo caminho, que é o caminho do espiritismo. Na verdade, eu sinto que esse caminho é o caminho do espiritismo. Foi isso que eu senti de novo, né? E aí você pega um aspecto que é muito impactante e que não ensinam hoje, pelo menos para mim, não ensinaram nenhum centro espírita, em lugar nenhum, né? O Livro dos Espíritos, ele é só o início, né? Quer dizer, isso. Kardec desenvolve as ideias cientificamente na medida que o conhecimento humano, e não espiritual, mas que o conhecimento humano vai evoluindo, os espíritos vão nos trazendo mais coisas, né? Quer dizer, então o desenvolvimento humano é que precede o conhecimento que vem dos espíritos. Aquela história da Gênese, né? Da revelação. Não existe uma revelação dos espíritos. Então, mas é importante isso aqui. Kardec, essa metodologia dele de, olha, isso aqui é uma ideia, isso aqui é uma hipótese. Aí mais adiante ele resolve aquela hipótese,
né? Como a gente vai ter a chance de ver aqui, o famoso fluido vital, né? Que ele fala bastante aqui e que some da obra completamente quando chega na Gênesis e não existe mais fluido vital, porque a ciência evoluiu, né? Não foram os espíritos que evoluíram, os espíritos iam trazendo as coisas na medida que a gente pôde ter compreensão. Esse é que é o restabelecimento que eu vejo, passa por aí também, muito forte. Então eu acho que é saber ler o livro dos Espíritos, eu imagino que é a gente... por isso que eu achei que a gente tinha que deixar mais para diante o estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos indo para o nosso 3º ano, né? Já se vão 2 anos praticamente de muitos estudos no EPT e geral também, né? Muitas novidades, muita coisa que a gente está... Então acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, vamos dizer assim, ao longo desses próximos 1 ano e meio, 2, que a gente vai estudar a obra, porque a gente já tem a Gênese, a gente já tem estudo no Céu e Inferno, que a gente está fazendo agora, então a gente vai poder evoluir, sempre lembrando de que a evolução do Livro dos Espíritos está nessas obras. Isso. E foram justamente, foi muito bem mostrado aqui, né? O Rolim concatenou bem, né? O Céu, o Inferno e a Gênese dão prosseguimentos ao Livro do Espírito. E foi justamente as obras que eles tiraram de nós. E aí eles não podiam retomar essa explicação, porque eles não queriam retomar essa explicação. Aí eles deixavam no lado mítico da coisa, né? No lado sagrado, seja lá como você quiser chamar. Então não tinha ciência filosófica nenhuma no que a gente fazia antes. E agora a gente vai ter uma chance, né, de poder estudar e poder inclusive acompanhar na Revista Espírita essa evolução de conceitos, poder aprofundar os conceitos, como eles foram evoluindo, né? Não adianta a gente querer estudar profundamente, porque esse estudo se dá em outras obras, né? Mas a gente vai pelo menos dar uma pincelada e jogar a bola para frente, dizer, olha, você evolui para tal lugar, ponto final, né? Fala, Rô. Precisa pedir permissão. Eu queria também dar um relato rápido também. Quando eu cheguei no movimento espírita na Casa Espírita, foi pela mocidade, né? E depois eu me casei, tive a filhinha, daí eu comecei a participar dos grupos de adulto, e daí eles faziam um estudo do Livro dos Espíritos na Casa Espírita. E quando eu cheguei no movimento espírita, o primeiro livro que eu ganhei ainda foi do meu namorado, que hoje é meu esposo. Ele me deu a Gênese. Eu li e gostei muito. Não entendi nada, mas eu gostei muito. E praticamente foi o 2º livro que eu li na minha vida, porque o primeiro foi lá na 4ª série, que a professora dava um livro para a gente ler na sala de aula, e acabou que eu nem terminei de ler o livro, porque o livro era da professora, ela saiu da escola e levou o livro dela embora. Então, o 2º livro da minha vida foi a Gênese. E daí eu mudei aqui para a cidade de Pindamonhangaba, que eu morava em São Paulo. E depois de muito tempo, daí eu me interessei por ler todos os livros, todos não, começar a ler pelo menos os básicos, né? O livro de Kardec. E daí eu li o Livro dos Espíritos. Não entendi nada, achei interessante. Mas quando em 2015, 2016, eu li o livro do Paulo, Revolução Espírita, aí abriu o meu olhar para entender um tiquinho do que se tratava o Livro dos Espíritos. Então, eu achei muito interessante ele falar lá no Revolução Espírita que a sociedade da época, os intelectuais da época, tinha essas questões, e eles fizeram aos espíritos. E aí os espíritos iam respondendo, né? Então, agora que... Então, assim, eu li sozinha o Livro dos Espíritos uma vez, e estudei já umas 5 vezes, eu tive a oportunidade de participar de grupo de estudo. E nunca cheguei no final, nunca lemos a conclusão no estudo em grupo, né? Eu só li a conclusão quando sozinha, mas eu nem lembro mais, vai ser novidade para mim de novo a conclusão. E aí a gente está estudando com um grupo lá de São Paulo, que foi o que eu comecei também, a gente está na questão 229, né? E é interessante, porque assim, acaba que eu cheguei primeiro
nesse saber do espiritualismo racional. E o pessoal lá de São Paulo ainda não chegou, por mais que eu dedique e tal, o pessoal não chegou. Então, eu falo tanto, aí a gente fala assim, ó, vamos ler uma questão de cada vez, porque tem tanta coisa para falar de uma questão. Então, o pessoal era acostumado a ler corrido, né? Isso. Falar, Sem não, debater, tem que sem ser estudar. uma questão de cada vez, todo mundo tem que falar seu parecer. Se alguém quiser fazer perguntas, se alguém quiser falar, não, eu discordo, eu não entendi assim, que seja bem à vontade, né? Mesmo que durante o nosso período de estudo a gente fique em uma questão. Eu acho que é importante isso, né? Então, estou eu aqui novamente, a gente vai começar aqui, não sei se eu acho importante começar do começo mesmo. Mas eu concordo até contigo. chegar lá a parte da primeira pergunta. Então, vai ser legal aqui estudar com vocês. Eu acho interessante que eu também comecei a ler, a estudar de novo o Livro dos Espíritos, mas toda vez que eu pego nele, eu lembro das lives todas do Paulo, em relação à autonomia, à Revolução Espírita. Dá outro gosto, né? Dá outro sentido. Puxa, você faz aquela ponte, aquela ligação, aquelas perguntas com toda aquela estrutura do espiritualismo nacional, porque eu também jamais imaginaria, porque o espiritismo foi apresentado para mim pela mesa girante, né? Aquela coisa toda, inclusive a evangelização, né? Seguir aquela apostila e tal. Então, é complicado, mas é muito gostoso, porque hoje você faz esse link rápido de tudo que eu estou conhecendo também, né? Do espiritualismo nacional, já li a autonomia, vou estudar agora, já li a Revolução, vou estudar, se falta o mestre, eu ainda estou arrumando um tempinho. Mas é importante. O que me deixou mais... me deu mais prazer de conhecer o meu espiritismo foi pelo conhecimento do Paulo, pelas as lives que ele tinha, a clareza, né? Do entendimento que ele tem. A gente faz essa sintonia, né? Você também entende daquela forma, né? E isso eu acho importante. Não, mas é isso mesmo. Eu descobri essa satisfação de estudar agora os livros de Kardec. Isso. Uma satisfação tão grande, porque a gente consegue entender. É na prática. Né? É bom mesmo. E assim, lá no Revolução Espírita, falando, né, que a sociedade da época já tinha várias perguntas, eles se reuniam para conversar e tal. E daí aí a parte que entra aqui, a espiritualidade está percebendo as nossas questões e fala assim, não, está no momento a gente começar a entrar em contato com eles e passar algumas coisas, né? Legal. Só te dar uma dica, Rô, se o teu grupo é online? Mas a gente não grava, não. Tudo bem. É na segunda-feira. Você devia... Faz um acordo com a Juliana, chama ela para fazer uma apresentação sobre o espiritualismo racional. Mas o pessoal eles têm muita convicção assim do deles, sabe? Eles acham que o que está... eles estão dentro de uma bolha. E tudo que está fora da bolha, eles não querem se envolver. Mas oferece, então, né? Eles estão no entendimento deles. Entendi. Sabe? Não está no time ainda. Não está no time ainda. Não está ainda. Não despertou a luzinha, né? Não adianta. Só que eu, na hora do estudo, eu provoco. Não é provocar, é apresentar o conhecimento. Provoca no bom sentido. É que a gente tem que apresentar... Às vezes eles têm convicção de uma ideia que eles abstraíram daquela resposta. E eu com esses estudos que a gente faz, além do livros de Kardec... Você questiona, né? Eu pego e apresento um outro ponto de vista. Eu falo para ele, não, peraí. Né? Aí, às vezes, eu confundo ele, sabe? Mas é legal. Mas eles são de boas, assim, a gente é muito amigo, né? A maioria é família, né? É cunhada. Então, assim, a gente, às vezes, no meio, assim, dá a impressão que a gente brigou, mas não brigou nada, entendeu? A gente não tem milindre. Isso é ótimo.
Deixa eu só aproveitar aqui. O Jorge, você não quer entrar não? Falar um pouquinho aí pra gente conhecer você, pra poder estudar junto. Que o Jorge está sem câmera e sem áudio. Não está conseguindo conectar? Se bem que você conectou, só parece fechado. Mas parece que ele tem áudio, sim. Isso, olá, boa noite. É isso. Oi. É isso, galera. Bom, Onde é que você bom é, estar aqui Jorge? com vocês. Oi. Rapaz, eu sou do interior do Ceará, uma cidade chamada Russas. Eu ia comentar no começo aqui, eu aprendi, não sei se vocês sabem disso, mas qual foi o estado que até hoje, pelo que eu sei, que guia o espiritismo, que adotou o espiritismo pela primeira vez no Brasil, sabe qual foi? Ceará. Sabia disso? Lá no Mas que começo, pelo que já me contaram, não só pessoas do Ceará, até de outros lugares, que foi o Ceará, o lugar, o berço do espiritismo no Brasil foi o Ceará, não foi o Rio de Janeiro. Lá no começo, nas obras, né? Seja bem-vindo aí, Jorge. Não, obrigado. Né? Aí, espero que você participe aí, não fique só ouvindo aí. Manda umas perguntas. Não. É aquela coisa, né? Chegando agora, mas... devagarzinho a gente vai. Você tem contato com essas ideias novas ou está começando agora, do restabelecimento? Não. Na verdade, vocês falando aí sobre o Livro dos Espíritos, eu aqui me recordando de que a primeira vez que tive contato com essa obra, eu ainda era criança. Então, eu fiquei naquela... É isso mesmo. Eu fiquei naquela coisa de isso aqui realmente existe ou é uma ficção, né? Mas havia aquele fundinho ali de, eu acho que isso aqui tem, né? Isso aqui tem uma verdade por trás, não é simplesmente ficção, né? Depois, obviamente, na adolescência ali com um pouco mais de interesse e entendi um pouco melhor. Mas estou falando assim, essa relação do espiritualismo racional, você tem tido chance de estudar? Esse tipo de... Só a gente tem, né? Na verdade, é isso que eu tenho buscado. Eu já estudo a doutrina já tem um tempo. Sim. E eu tenho, nos últimos anos, buscado esse conhecimento maior de Kardec. A gente tem um movimento muito confuso, né? E a gente tem que separar realmente o que vale a pena para não se deixar levar por tanta mentira que tem por aí, né? Vamos colocar nesses termos. Então você tá na turma. Acho que não tem ninguém aqui que tem experiência diferente com o movimento espírita. Mas vamos em frente, né? Eles sigam o caminho que querem seguir e a gente segue o nosso caminho aqui. Então vamos lá. Hoje eu vou me candidatar para começarmos a ler. Então, só para lembrar vocês, interrompam. Pode ser uma frase, como diz a Rosângela, né? A gente gosta. Se a gente ficar em um parágrafo só, não tem problema. O que vale é o debate, é o aprendizado. A gente não tem meta de fim, muito pelo contrário, né? Como a gente disse no começo, a nossa meta é que quando sair a obra comentada e retraduzida, né, pelo Manu, comentada provavelmente pelo Paulo, por outros, a gente vai votar se a gente recomeça a obra para pegar os comentários, né? Ou se a gente segue ela com a obra nova. Particularmente eu estou lendo aqui a obra feita, eu prefiro o Livro dos Espíritos traduzido pelo Herculano Pires, só para vocês saberem. Isso que eu ia comentar, eu também estou nessa. Eu prefiro, se acaso você não tenha, quem não tenha e queira, eu acho que eu consigo uma versão em PDF para vocês. Não faço para nós. Então tá bom. Então eu vou publicar lá no Facebook, no grupo mesmo, nosso grupo lá, vou pegar o PDF e vou publicar lá. Tá ok? Eu estou meio atrasado com a publicação dos vídeos dos estudos desde o ano passado, mas o nosso vai ser publicado imediatamente. Amanhã eu já boto no ar no YouTube o estudo de hoje, e aí eu já lanço também amanhã o livro, e aí eu vou recuperar os estudos todos que a gente está lá, que eu estou atrasado, né? Eu não publiquei nada, desde o ano passado que eu não publico nada, desde novembro. Tem aí uns 20 estudos publicados, a Gênese, do Céu e Inferno, do Nem Céu nem Inferno, falam muito. Então vamos lá, eu vou começar lendo aqui. Introdução, certo? Então, introdução ao Livro dos Espíritos. Não precisa ler o índice, né? Pelo amor de Deus, né, Rolim? Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador,
do Paráclito ou Espírito da Verdade. Paráclito é referência a Jesus, né? Dizer isso, porque ele prometeu que ia mandar o Consolador prometido, né? Jesus prometeu isso, né? Só lembrando a gente aí. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro. Tati, Oi. Tati, eu tô perdida aqui, porque a minha introdução não começa do jeito que você começou. Começa como? A minha tá o parágrafo, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita. Ah, é? Espiritismo e espiritualismo. Nossa senhora, que obra é essa? Da FEB, por acaso? Tradução de Herculano Pires. Revista e anotado pelo tradutor. Eu não tenho. Aí o meu começa com a nota, que a gente não está lendo, e depois vem a explicação que a gente não leu. Aí vem o índice, depois vem introdução ao estudo da doutrina espírita. O meu não, o meu é agora. O meu, vamos ver. O meu é da editora Paideia, né? Que é a editora que publica o livro do Herculano, que é da família lá, né? Que detém os livros. O meu a capa é diferente. O meu é da editora Texto Integral, editora Paideia. Ele é, deixa eu ver a data, se ele tem data, alguma coisa aqui. Ele é uma versão de 2018, uma edição digital, revisão do Herculano Pires, coordenação do Herculano Pires e Tatiana Cury, tradutor Herculano Pires. Autor. Será que está mais para frente o do seu? O que tá no na meu? verdade, Não, você está mais para frente. A introdução ao estudo da doutrina espírita, no meu é mais à frente. Antes vem a introdução ao livro dos espíritos. Isso é porque dependendo da editora, eles acabam fazendo alguma consideração, né? Então pode ser isso, época, bem lembrado. Porque a LAC também tem essa introdução, né? A LAC que vem com a tradução do Herculano. Então isso aqui vai ser uma introdução do livro. Que você está falando. Pode ser isso mesmo. Isso, mais adiante é do algumas considerações do próprio Herculano, entende? Isso. Então está explicado. E é exatamente, então vamos continuar aqui. É pequena. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. É o que a gente falou agora há pouco, né? É o que a gente está chamando de estudo, né? Estudo. Isso. Fazer o estudo é isso. É ler, reler, pensar, comentar, né? Você tem como você expor o que você está lendo? Porque o que você está lendo não tem no meu. Tá, eu exponho aqui. Peraí. Isso. O meu também não é. Eu não tenho isso. Compartilhar. Você está lendo o comentário de quem? Eu estou lendo a introdução à obra, que é do Herculano Pires. O comentário que, se eu não me engano, quer ver? Olha, vamos ver aqui no final. Eu tenho aqui, explicação. No meu está escrito explicação, aí ele comenta uma página. Ele comenta todos os pontos importantes aqui da obra. Estudos futuros do Herculano Pires. O meu começa com este livro, surgiu no mundo o Espiritismo. Sua primeira edição foi lançada em 18 de abril de 1857. Não, tá aqui, ó. A tua parte é essa, introdução ao estudo da doutrina espírita. Espiritismo e espiritualismo. Essa aqui é a segunda parte. A primeira parte é a introdução ao livro dos espíritos. Tá aqui, ó. Introdução ao livro dos espíritos. O meu é a editora, Satira. Agora eu vi, ó. O meu é um comentário da editora. Aí tá assim, nota. Aí a editora começa. É com satisfação que a FESP lega ao público essa edição magistral. Não, essa edição, a edição minha é do Herculano. É a do tradutor, né? A minha aqui começa... É do editor. A apresentação do Herculano, que ele vai apresentar todas as ponderações, pelo que eu vi aqui. Introdução ao livro dos espíritos pelo Herculano. Entendeu? Acho que vale a pena ler, porque Herculano era um grande estudioso, né? E ele toca em vários pontos aqui interessantes. Vamos ler, então? Estão vendo aí? Sim. Então, vamos lá.
Sob este livro se ergue todo um edifício, a doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes desse livro não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo, neo-espiritualismo, de maneira gera vaga e nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilha nos horizontes mentais do mundo. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações. O cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando esse povo já se dispersava por todo o mundo gentio, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é codificada da primeira revelação cristã, o Código Hebraico, em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas, assim como na Bíblia, já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Hegel, em suas lições estéticas, mostra-nos as criações monstruosas da arte oriental, figuras gigantescas de 2 cabeças e muitos braços e pernas, e outras formas diversas, como a primeira tentativa do belo, para dominar a matéria e conseguir exprimir-se através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando-o nas suas representações, mas acaba sendo dominada, e então aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas da arte clássica, atingindo, porém, o máximo de equilíbrio possível. O belo, mesmo rompe esse equilíbrio nas formas românticas e modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material, para melhor e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos parece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho, e deste a libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceitual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. É na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença do Messias, como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações
ou modificações em sua pureza primitiva para as páginas desse livro, como as vigas mestres da edificação da nova era. Deixa eu aumentar a letra aqui, pode ajudar Ô, vocês. Satiro, você está terminando esse texto ou tem bastante para ler ainda? Ele faz vários comentários, como a gente viu, várias áreas, sobre aspecto... Mas quantas páginas tem para você ler ainda? Umas 3 páginas, 4. Eu queria te interromper um pouquinho, então, pode? Vamos acabar esse trecho aqui, então, mais um parágrafo. Tá, isso, finaliza isso. Cada fase da evolução humana se encerra como assim. Então, já acabou. Acabou. Agora é sobre a codificação espírita. Fala, amiga. Porque o que acontece? Você está com essa que é total. Eu li, enquanto você lia a sua, eu li a minha aqui. Que é o tradutor, né? O comentário, a explicação do tradutor. E quando você leu a sua, eu li a minha. Está totalmente diferente, não tem nada a ver. A que você leu está muito igrejista, está muito evangélico. A verdade... Se você deixar, eu leio a minha, porque a minha, ela tá uma frente de uma página e um pedacinho da atrás, então é bem rapidinho. Aqui é, bom, podemos ler a sua também, então você pode ler a sua aí, a gente acompanha, depois a gente acaba o tradutor. O tradutor do meu é o Herculano. O tradutor do meu é o Herculano. Então é uma explicação do tradutor, é do Herculano. Aqui é Herculano também. Aqui também é Herculano, é o mesmo. Então, com este livro surgiu no mundo o Espiritismo. Sua primeira edição foi lançada em 18 de abril de 1857, em Paris, pelo editor E. Dentour. É o nome, né, do editor. Estabelecido no Palais Royal, Galeria en Orleans, número 13. 3 novidades à maneira das tríades druídicas apareciam com este livro: a doutrina espírita e a palavra espiritismo, que a designava, o nome Allan Kardec, que provinha do passado celta das Galhas. A primeira novidade era apresentada como antiga, em virtude de representar a eterna realidade espiritual, servindo de fundamento a todas as religiões de todos os tempos, a doutrina espírita. Era, entretanto, a primeira vez que aparecia na sua inteireza, graças à revelação do Espírito da Verdade, prometida pelo Cristo. A segunda, a palavra espiritismo, era um neologismo criado por Kardec, e desde aquele momento integrado na língua francesa e nos demais idiomas do mundo. A terceira representava a ressurreição do nome de um sacerdote druida desconhecido. A maneira por que o livro fora escrito era também inteiramente nova. O professor Denisard Leon Rivaio fizera as perguntas que eram respondidas pelos espíritos, sob a direção do Espírito da Verdade, por meio da cestinha de psicografia indireta. Os médiuns, 2 meninas, Caroline Boudin, de 16 anos, e Júlia Boudin, de 14, colocavam as mãos nas bordas da cesta e o lápis, o bico. Escrevia numa lousa. Pelo mesmo processo, o livro foi revisado pelo Espírito da Verdade, por intermédio de outra menina, a senhora Jafé. Outros médiuns foram posteriormente consultados, e Allan Kardec, e Kardec informa em obras póstumas. Foi dessa maneira que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho. Este livro é, portanto, o resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. O professor Denisard não o publicou com o seu nome ilustre de pedagogo e cientista, mas como Allan Kardec, nome obscuro que havia tido entre os druidas, na encarnação em que se preparava ativamente para a missão espírita. O nome obscuro suplantou o nome ilustre, pois representava na Terra a falange do Consolador. Esta falange se constituía dos espíritos reveladores, sob a orientação do Espírito da Verdade e dos pioneiros encarnados, com Allan Kardec à frente.
A 16 de março de 1860 foi publicada a segunda edição deste livro, inteiramente revista, reestruturada e aumentada por Kardec, sob orientação do Espírito da Verdade, que desde a elaboração da primeira edição já o avisara de que nem tudo podia ser feito naquela. Assim, a primeira edição foi o primeiro impacto da doutrina espírita no mundo, preparando o ambiente para a segunda, que a completaria. Toda a doutrina está contida neste livro, de forma sintética, e foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes da codificação. Escrito na forma dialogada da filosofia clássica, em linguagem clara e simples, para a divulgação popular. Este livro é um verdadeiro tratado filosófico que começa pela metafísica, desenvolvendo em novas perspectivas a ontologia, a sociologia, a psicologia e a ética, estabelecendo as ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. Um livro para ser estudado e meditado, com o auxílio dos demais volumes da codificação. O tradutor. Bom, não, é o mesmo cara, só que aí ele faz mais resumidamente, né? Aqui é maior, eu acho. Aqui ele vai até lá na frente. Agora ele vai falar sobre a codificação. Bom, o que a gente quer fazer? Vamos ler essa introdução daqui ou vamos pular direto para o início da obra? O que vocês acham? Por mim, eu lia. Eu acho que é interessante, porque a introdução da obra apresenta a visão de quem escreveu, de quem traduziu a obra. Né? Eu acho que é importante ler a introdução agora. Introdução ao espírito da doutrina. Não, mas a introdução à doutrina é Kardec. Estou falando sobre a introdução à obra, que aqui é mais longa essa introdução à obra. Eu acho que você pode ler. Sim, é uma visão geral que ele vai apresentar. É a editora, não é? Que vai não, é ele, Herculano. É o Herculano que fez. E o que você leu antes é o quê? Herculano. Os dois é Herculano, a editora e o tradutor? É os dois? Não, os dois a editora é a editora que eu saiba, a Padiceia, que publica todas as obras de Herculano. E essa introdução que eu estou lendo é Herculano. Aqui. Só que é mais longa. Eu acabei de ler Herculano também. Eu tenho uma aqui da editora também, a editora comentando. Essa daqui é é Herculano, né? Eu fui até o final e vi. Vamos continuar então com o Herculano aqui, acabando a gente começa a obra, que é a próxima introdução. A introdução de Kardec. Que aí é Kardec. Então vamos lá, codificação espírita. Tem que lembrar que aqui é uma visão de Herculano e que o Herculano não tinha conhecimento da adulteração das obras. Tem todo um contexto histórico que não vai impactar só na introdução dele, vai impactar na forma como ele traduz a obra, né, que a gente vai ter que fazer. Não existe nenhuma obra traduzida hoje que tenha essa visão que a gente está estudando. Né? A primeira vai ser essa obra da FEAL, que vai sair, né, pelo que a gente sabe. Né? Não existe, se houvesse outra, a gente usava. Então vamos lá. Aí, segunda parte aqui, ele bota um título, a codificação espírita. O livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental, ou marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. É aquilo que o Rolim mostrou para a gente, né? Examinando em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. Assim como na Bíblia, há o núcleo central do Pentateuco e no Evangelho o do ensino moral do Cristo. Então ele coloca o ensino moral no Evangelho, que é o primeiro equívoco aqui. Existe um pouco do moral, mas na verdade a teoria moral não está no Evangelho, né? Ela se encontra no céu e inferno e na Gênese.
né? Mas esse faz parte do equívoco que foi criado, né? No Livro dos Espíritos, próprio conteúdo é o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Este núcleo representa dentro da esquematização geral da codificação, que entramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte: o Livro dos Médiuns, sequência natural desse livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a sua fonte no livro 2, né? A partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vocês têm isso claro, né? Acho que isso aí não é difícil de perceber. Quem já estudou o Livro dos Médiuns vai ter isso claro. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática, formas de instruções dos espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Aí você vê que ele já tem uma percepção do livro como ele é, né? Na minha opinião, é um livro que é isso que ele faz. Então ele não apresenta uma teoria moral. Ele, né? Acho que a visão da época é que isso era o moral, eram os exemplos que eram dados ali, segundo a vivência que o Cristo nos trouxe. Vamos ver o que ele fala dos outros. O Céu e o Inferno decorre do livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e os gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma da carne e do paraíso. Ou seja, aí já começou o equívoco, né? Ele já tinha um estudo. Quer ver, ele não, o Céu e o Inferno foi completamente deturpado e só hoje a gente sabe, né? Então você já vê como é limitada a visão do Herculano, né? Que era um cara muito inteligente e ele não conseguiu, porque retiraram, né? O dogma da carne é aquilo enxerto que foi colocado no livro, né? Foi retirado todo o capítulo, a introdução do, se não me engano, né, do capítulo 7, que virou o capítulo 8, foi colocado aquela parte da carne, né? Isso. E aí eles focam muito nisso, né? Vamos ver o que ele fala da Gênese. A Gênese, essa é minha interpretação, tá? Meu palpite, a minha visão. Então colaborem aí. A Gênese, os milagres e as predições, relacionando-se ao capítulo 2, 3 e 4 do livro 1, e capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como as partes do capítulo do livro 3, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra, por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e as referentes a passagens evangélicas escriturísticas. Esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros, na estrutura da obra máter. Ou seja, vamos ver se tem mais alguma coisa? Boiou geral, né? Realmente a adulteração escondeu dele toda a verdade nas duas principais obras. Fala. Você terminou de ler? Falta muito, amiga. Nossa, o meu é tão rapidinho, a nota do editor. Aqui tem um monte de coisa ainda que ele botou, o Herculano. Aí ele faz um 5º item, os pequenos livros introdutórios ao estudo, principiante espírita, o que é o espiritismo, que não inclui propriamente na codificação. Também eles estão diretamente relacionados com o livro dos espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Verdade, isso aqui, isso é uma visão correta, né? O que é o Espiritismo era uma obra feita para introdução à matéria, né? Que foi produzida. Vamos lá. A codificação se apresenta, pois, como um todo homogêneo e consequente. À luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar um ou outro livro do bloco da codificação, como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E note-se que as ligações aqui assinaladas de maneira apenas formal podem e devem ser esclarecidas em profundidade,
por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes do Livro dos Espíritos, em confronto com os demais livros. Esse estudo exigiria também uma análise dos textos primitivos, como a primeira edição desse livro, e a primeira de O Livro dos Médiuns e do Evangelho. Pois, como se sabe, todas essas obras foram ampliadas por Kardec depois de suas primeiras edições, sempre sob assistência e orientação dos espíritos. Percebe aí a visão compartimentada? E ele já lutava contra aquela visão de colocar o Evangelho como a obra que tinha que ser estudada, né? Porque o movimento colocou isso. Satiro, você leu esse 5º item aqui, né? Isso. Os pequenos livros introdutórios ao estudo da doutrina. Isso. O Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. Isso. Ele está fazendo uma pergunta, né? Não, é o nome da obra, é o que é o Espiritismo. Ah, tá, verdade. Aí ele coloca assim, ó, que não se incluem propriamente na codificação. Isso. Agora, se Kardec falava assim para a pessoa, leia primeiro o que é o Espiritismo. Era um resumo. Então assim, tem o que Kardec falava, dava, né, orientação, e tem o que o movimento espírita fala. Tem os livros da codificação, comece por eles. Qual é o primeiro? Livro dos Espíritos. Primeiro que esse conceito do Pentateuco não faz sentido na obra kardeciana. Kardec nunca falou isso. Pois é. Entendeu? Kardec via como um todo, e se você... É um livro complementando o outro. Não, é mais do que isso. Não tem os especiais. Não, é mais do que isso. Não é. O Espiritismo, não, segundo Kardec, o Espiritismo, você nunca pode esquecer isso, ele não acabaria com a morte dele. Sim. Ele seguiria o Espiritismo da mesma maneira como vinha sendo com ele. A gente encerrou nas 5 obras principais, que são essas, né? Essas 4 e mais o Livro dos Espíritos. É um condicionamento, entendeu? É um condicionamento que o movimento espírita... Não é um condicionamento, desde dos 5 livros. Não, né? Não é um condicionamento, é um planejamento mesmo de reduzir a obra a isso. Eles queriam substituir o Evangelho pelo rustanguismo, né? Ali entraria os 4 Evangelhos. Os 2 últimos seriam esquecidos, abandonados, entendeu? E nasceria um outro espiritismo, que é o espiritismo que nasceu no Brasil. É pior do que isso. O que eu estou falando é assim, que então agora a instrução é diferente. Se Kardec falava, leia primeiro o que é o espiritismo. Não, Kardec falava... A pessoa quer conhecer o espiritismo assim à primeira vista? Ele indicava o que ele indicava era o estudo do que é o espiritismo. Leia primeiro o que é o espiritismo. Justamente. Agora, no movimento espírita aqui, não, eu sempre fui para que fossem lidos esses livros. Não. Eles não têm como esconder o Livro dos Espíritos. Né? Não tiveram como esconder esse livro. E não viram importância nisso, porque aprofundamento dos conceitos principais, se você não vir o céu, o inferno e a Gênese, é o que a gente sabe hoje, né? Minha percepção é essa. Se você não tivesse as 2 últimas obras, você poderia ter o seu conceito, como teve no Brasil, por exemplo, mas no mundo todo, deturpado para uma direção diferente. Porque justamente o aprofundamento do que está no Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar agora, pela primeira vez com um olhar que foi tirado da gente, né? Ele foi deturpado, foi tirado de nós. Então você ficava com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, e com o livro do Evangelho. Do Evangelho. Sendo que o Evangelho, segundo a FEB, seria substituído pelos 4 Evangelhos de Rustang. Que Kardec não teria, lembra? Rustang diz que Kardec não deveria ter escrito a parte moral. A parte moral, muito melhor, é os 4 Evangelhos.
Então, a grande obra de Kardec seria o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns é uma obra, entre aspas, se você estudou, técnica, né? É uma obra técnica, de métodos. Né? De métodos que tem alguma coisa lá que pode ser relida de uma maneira diferente. Mas, a grosso modo, novamente, não explica o ponto principal da doutrina, que é o que está no Céu, Inferno e a Gênese. Entendeu? E o Evangelho trocado, o que ele faz? Ele retorna a um catolicismo novo, entendeu? A uma nova forma de moral heterônoma. E aí você abandona a moral autônoma, que é o que está explicado no Céu, Inferno e lá. Minha visão é essa, me corrijam se eu estiver muito longe da visão de vocês. Então isso é importante. E você tem que lembrar que Herculano, ele desconfiava, tanto que ele fala aqui, ó, à luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar um ou outro livro do bloco de codificação. Ele já lutava, Herculano, contra isso. Quanto você tirar o Evangelho e colocar ele na frente das outras obras. Dá ênfase para determinados livros e não... Era o Evangelho, era o Evangelho. Isso. E não fosse todos os livros. Isso, a gente estudava o Evangelho de Kardec complementado, provavelmente, pelas visões de Rustang. Foi o que aconteceu na FEB. Você pegava, o que aconteceu? Vamos estudar o Evangelho. E eu manipulo os conceitos do Evangelho acrescentando os conceitos de Rustang. Causa e efeito, por exemplo. Entendeu? Que é uma coisa que Kardec disse o contrário. Mas as pessoas, como elas não estudam, né? Você não é levado... O primeiro livro que é indicado... na maioria dos centros, é Nosso Lar. Não é o Livro dos Espíritos. Muito menos o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, eu não sei do que eu fui, nenhum dos centros que eu fui recomendou que é o Espiritismo. Ninguém recomenda, entendeu? Aí você vai ver, quando você descobre que o que é o Espiritismo é a obra introdutória ao Espiritismo, aí você vai ver, e não tem nenhum centro, eu não conheço, nunca vi um centro que estudasse o que é o Espiritismo. Nunca. Eles te levam para começar o estudo pelo Evangelho, entendeu? Isso. Normalmente o Evangelho, e eles são obrigados a te levar ao Livro dos Espíritos. Eu fui monitor do Livro dos Espíritos por muito tempo, entendeu? Agora, novamente, você tem que lembrar que os conceitos permeados no Livro dos Espíritos são os de Rustang. Quando você lê as apostilas da FEB, tanto que no meu centro a gente estudava usando muito o Livro dos Espíritos e a apostila. Aí a gente começou toda vez que a gente lia o capítulo da apostila, a gente sempre ia no Livro dos Espíritos. Nem todo mundo fazia isso. Aí você lia uma interpretação na apostila que não casava com o que estava explicado nas perguntas daquele capítulo. Olha aqui, ele sabe que na apostila da FEB, ele comenta as perguntas na forma e na ordem que ele quer. Isso. E é esse o estudo que a FEB quer que todo mundo faça. Essa apostila. E não o livro original de Kardec. Então as pessoas não estudam Kardec. Eles estudam a apostila da FEB sobre o Livro dos Espíritos. E não é uma não, são 3 apostilas, só para você ter ideia. Aí você tem um monte de conceito, até o Nosso Lar está listado lá. Tem um monte de coisas que eles puxam, de vários autores diferentes, está lá puxado, entendeu? Na obra que foi criada no Rio Grande do Sul, pelo pessoal do Rio Grande do Sul, e foi adotada pela FEB e foi notificada pela FEB também, para chegar nas apostilas que... Então, gratuitamente, baixa que você vai ver. Baixa lá para você ver como é que é o estudo. Aí você vai achar os conceitos lá. Então, essa daí, pelo que eu sei, né, é a realidade que Herculano vivia. Mas ele, como estudioso, ele tinha muitas dúvidas sobre a Gênese. Mas ele não sabia o que acontecia ali. Como nenhum de nós sabia. A Gênese é uma confusão, é uma loucura. Entendeu? O céu e o inferno, a mesma coisa. A primeira parte do Céu e Inferno adulterado é muito confusa, é muito chato. É muito confuso. Eu li porque eu estava com aquele senso assim, ó.
Eu quero saber o que está aqui, eu não quero ninguém me falando, eu quero ter a minha percepção pessoal. Mas é muito chata, muito confusa a primeira parte. A segunda não, é o relato dos espíritos, daí é legal. Mas a primeira, como foi difícil para mim ler. Agora, essa do Kardec, que eu estou lendo, eu já estou... Sim, mas isso daí é o que a gente está lendo aqui. Eu estou mais que a metade. Como é agradável, como é gostoso de ler, como é lógico. Faz sentido, né? É conciso, é um pensamento atrás do outro, tudo certinho, muito agradável. Mas é porque o estudo nosso, ele foi guiado pela FEB. A verdade é essa. Entendeu? Eu já dei 5 turmas de... não tinha grupo de estudo na época, né? Eu era monitor. Eu ensinava o Livro dos Espíritos. Eu tive 5 turmas, participei de 2 como monitor assistente e participei em 3 centros diferentes de estudos que eu não era nada, eu só era estudante. No Rio, em Minas, aqui em Santa Catarina foi onde eu mais participei, no meu centro. Mas eu participei fora, quando eu viajava. Em Curitiba, eu participei também, no Rio de Janeiro e tal. As últimas 2 eu fiz no Rio de Janeiro. Fiz 2 turmas, durante 4 anos lá. 2 turmas diferentes no mesmo centro. Né? E é tudo a mesma coisa. Lá no centro do Rio eles não aceitam a apostila da FEB. Eles usam o livro original, menos mal, entendeu? Mas as visões de Rustang estão todas lá. Tá tudo lá. Mas, Satiro, esses grupos de estudo que você fala, que você participava e tal, era uma pessoa dizendo... Sempre uma pessoa dizendo... Uma, 2 pessoas... Ela tipo, facilitando o entendimento para quem estava só escutando. A maioria... só escutando. Não, eu mesmo fazia assim. A gente não facilitava. A gente ia lendo com o pessoal e nós tirávamos a dúvida deles. Olha só. Não é estudo. Mas é assim que acontece. Não é assim, André? É assim. Não é assim, Rolim? Isso. O estudo é esse. Quer dizer, as pessoas... Mas você tirava a dúvida, você não tinha dúvida? Você tirava a dúvida do Não, outro? eu tinha que estudar com antecedência e tirar minhas dúvidas com outras pessoas e anotar. Eu era obrigado, como monitor, a fazer esse estudo sozinho. Aí você tirava suas próprias conclusões. Aí não, o que eu não sabia eu perguntava para os outros, aí alguém que sabia mais me ensinava, mas as pessoas não se referenciavam a Kardec. Não me foi ensinado a me referenciar a Kardec. Assim, eu lia Kardec também, mas a minha fonte primária não era Kardec, era a apostila da FEB. E outras obras. Tinha André Luiz. Abre a apostila da FEB, no final de cada capítulo tem referências bibliográficas do que está sendo dito no capítulo. Tem várias obras ali. Várias coisas. Entendeu? Mas aí o cara que escreveu o texto, escreveu do jeito que ele queria a apostila. É por isso que nós no EPT somos absolutamente contra. Absolutamente contra. Entendeu? A gente já renegou a proposta de estudar o que é o Espiritismo, seguindo uma forma, tipo uma apostila, entendeu? Falou, não, a gente vai ler o que é o Espiritismo como a gente lê as obras de Kardec. Abrir a primeira página e ler e comentar. Entendeu? Nesse nível, aí a pessoa, não, mas aí é importante que as pessoas saibam lá na frente. Falo, se a pessoa quiser saber lá na frente, ela vai na Gênese, vai estudar a Gênese, vai estudar o céu e o inferno. A gente vai dar uma introdução. Tanto que qual é a minha proposta? É continuar em Kardec. A gente estuda o Livro dos Espíritos como fonte de consulta. Eu não estou nem indicando as outras obras, eu estou indicando a Revista Espírita, que é a base das outras obras. Para a gente aprender a pesquisar a Revista Espírita, entendeu? Que é outra coisa que é completamente abandonada. Tem gente que não sabe que a Revista Espírita, entendeu? Não existe esse negócio de Pentateuto. Nunca viram. Não existe Pentateuto. Isso é papo furado de espírita, entendeu? Da FEB, que entrou no movimento. Não existe. Kardec tem 32 obras. No final, se você contar, são 20 e poucas obras, 23, 24. Né? Porque tem obras que são enxertos de uma, evolução da outra, que seja. Então não são 32, são 24 mais ou menos.
Dessas 24, 13 são revista espírita. Metade delas é a revista espírita. E você não tem nenhum estudo da revista espírita, em lugar nenhum. Por que você não tem? Porque lá não foi adulterado, entendeu? Então, onde é que Herculano encontrava muita coisa? Na revista espírita. Se você vai estudar a revista espírita, você acha coisas que contradizem o que foi colocado na obra. Muda o sentido. Minha visão é essa. Eu já pude perceber do aqui na parte que o Herculano está falando, né, que é do explicação do tradutor, ele fala aqui dessa questão dos druidas, né? Então, lá na revista espírita número 1, Kardec ele vai falar sobre a cultura desse povo, né? E as crenças deles, dos druidas e dos celtas. Sim. Bom, vamos continuar mais um pouco, acabar esse trechinho, aí a gente tem mais 10 minutos aqui. Então, continuando. No estudo mais amplo e profundo, seria possível mostrar-se o desenvolvimento de certos temas, que apenas colocados pelo Livro dos Espíritos vão ter a sua solução em obras posteriores. Lembra que a gente aprendeu isso? Isso, é isso que eu faço, ô Satiro. Né? Nos meus 2 grupos que eu faço, o ponto central é o Livro dos Espíritos, né? É por tema, né? E são desenvolvidos esse tema no Livro dos Espíritos e nas outras obras posteriores. Perfeito. Então vamos lá. Que é o que a gente alertou aqui, né? A gente vai ter conceitos que estão aqui que a gente já sabe que foram superados pelo próprio Kardec. Não é por outros, não. O próprio Kardec, isso, ao longo da década seguinte, superou isso, né? É o que se verifica, por exemplo, com as ligações do cristianismo e o espiritismo, que se definem completamente o evangelho. Ou com um problema controvertido da origem do homem, que vai ter a sua explicação definitiva em A Gênese. Ou ainda com as questões mediúnicas, solucionadas no livro dos médiuns. E as teológicas e escriturísticas, no céu e inferno. Né? Quer dizer, realmente, se você lê o Livro dos Espíritos, você tem alguma coisa sobre as questões mediúnicas. Mas só vai entender as questões mediúnicas se você estudar o Livro dos Médiuns. Lá é que você tem o detalhamento todo. Mas o que eu acho é que vai além, né? Além dessa evolução planejada, existe uma evolução, como eu falei, pelo conhecimento do homem. À medida que a gente evolui, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está restabelecendo o Espiritismo, estudando o Espiritismo, para que em um certo momento a gente possa participar da segmento à evolução do Espiritismo. Né? Como era antigamente, né? Vamos dizer assim, como Kardec planejou lá no início. Mais 2 parágrafos. Convém notar, entretanto, que o desenvolvimento de todas essas questões não representa, em nenhum caso, a modificação dos princípios firmados nesse livro. Às vezes, problemas apenas aflorados em um Livro dos Espíritos vão ser desenvolvidos de tal maneira em outras obras que, ao lê-las, temos a impressão de encontrar novidades. A verdade, entretanto, é que nesse livro eles já foram assinalados de maneira sintética. É o que ocorre, por exemplo, com o problema da evolução geral, definida por Leon Denis naquela frase célebre: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Veja-se a este respeito a definição do item 540 desse livro, que para maior fidelidade reproduzimos no original, podendo os leitores encontrar a tradução no lugar próprio. Não vou ler porque aqui está em francês, eu não sei francês. Podemos ir lá para a obra, né? Na questão 540, podemos dar um pulinho lá. Ela fica onde? Deixa eu ver aqui, vamos chutar aqui. Lá para o final. Está aqui. Mais um pouco. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido. Uns sim, outros não.
Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objeto providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as suas necessidades, e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos, de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Ou seja, essa é uma excelente explicação, mas que a obra Kardec desenvolveu. Por exemplo, toda a parte moral foi perdida desse desenvolvimento, né? Mas nas outras obras você teve uma evolução e, novamente, na própria revista espírita, você acha muita coisa, entendeu? Que mostra que há uma evolução que a gente vai cumprindo aí, né? Então, opa, desculpe. Voltar. Lá na frente, né? Deixa eu subir. Introdução. Então a gente para nessa parte aqui. Né? Estamos a 4 minutos do final. Né? E recomeçamos nessa parte da filosofia espírita. Eu vou botar amanhã e vou ver se eu acho essa obra aqui, senão acho que eu consigo converter ela. Assim que eu conseguir, eu coloco ela para vocês lá no grupo. Tá? Ok. Pronto, se não encontrar, você dá um toque que eu tenho, eu passo para você. Você tem essa obra daqui? Tenho sim. É exatamente essa daqui, em PDF? Sim, eu passo para você em PDF. Então publica no grupo. Pronto, beleza, eu deixo lá. Fica lá no nosso grupo do Telegram, que é lá que a gente guarda as coisas. Vocês sabem que o Telegram não apaga, né? Isso. Quem entrar vai ter sempre acesso é diferente do WhatsApp. Quem entrar vai ter acesso às mensagens anteriores. Exato. Então pode perfeitamente, eu deixo lá então. Já me poupa aí, porque como eu comprei a versão em Kindle, eu posso converter ela com o software que eu tenho aqui, mas eu não sei se eu tenho ela em PDF mais. Eu já tive, eu acho, mas essa versão especificamente, se você tem ela já em PDF, ótimo. Então já... Pronto, eu deixo lá então. Ela mesmo que você tem, Satiro. Eu comprei também pelo Kindle. Pelo Kindle, Amazon. Então... Tem PDF também, mas... Ok, vamos fazer o seguinte, minha sugestão é que a gente faça sempre uma oração de encerramento. Não precisa fazer, né, agradecendo aí, se preparando. Rolinho, quer fazer pra gente a oração hoje, pra gente encerrar? Vamos sim. Então vamos lá. Então, vamos fechar os olhos, abrir o coração. Senhor Jesus, humildemente agradecemos esses momentos que aqui passamos, procurando interpretar, entender melhor esse Consolador prometido que o Senhor enviou até nós. Que a sua bênção possa envolver a todos nós, como também todos aqueles que choram, estão em pesadelos, perdidos, sem saber o que fazer, encarnados e desencarnados. Que a tua paz se estenda em todos esses corações, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, até a próxima sexta. E amanhã eu já publico no YouTube e coloco no Facebook a nossa primeira aula. Ok. Tá bom? Ótimo final de semana a todos, então. Boa semana para Vocês todo mundo também. aí. Bom final de semana, principalmente. Um abraço.